a partir do verso 16, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 16. Capítulo 3, tá, irmão? Perdão. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 16. Quando, porém, alguns se converteram ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os nossos olhos caem como escamas, e nós começamos então a entender, a perceber e a desejar sermos parecidos com Jesus. Então, nessa geração, irmãos, nós não devemos nos tornar parecidos com Jesus. E para esta geração, sendo-nos parecido com Jesus, devemos ser testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. E vocês serão revestidos do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, o primeiro passo, irmão, meu e seu, é nos tornar parecidos com Jesus. Para quê? Para que possamos, então, de fato, nessa geração que estamos vivendo, que é tão mal, tão ruim, sermos testemunhas do que Cristo tem feito em nossas vidas. Tá? Do que Ele fez, mas do que Ele está fazendo em nossas vidas. A questão é que nós ficamos tão preocupados em ficar brigando pelas nossas ideias, pelo aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós achamos certo, no cotidiano, porque nós separamos a nossa vida cristã da nossa vida como ser humano. Mas tem que lembrar de um princípio do Gênesis. A Bíblia diz que Deus fez o homem, e o homem foi feito do quê? O homem foi feito do quê? Qual é a estrutura orgânica do homem? Foi feito do pó da terra. E depois que Deus formou o homem do pó da terra, Ele fez o quê? Soprou o seu Espírito. Então nós temos dentro de nós a natureza humana e a natureza espiritual. E cada uma dessas naturezas vão definir nossas escolhas. É interessante porque a Bíblia diz que quando Deus amaldiçoou a serpente, que enganou uma mulher, a Bíblia diz que a serpente começou então a andar de tal maneira que começou a se alimentar do... Então quem dá força para o diabo na sua vida, na sua história, é você mesmo, com a sua natureza humana. Por isso que é importante que você entenda que o fruto do Espírito que nós estudamos tão pouco tempo atrás é importante para que você alimente a sua vida espiritual. Em vez de ficar preocupado em achar culpados para alguns dos seus fracassos, para alguns dos nossos fracassos, alimente o teu espírito. Alimente o teu espírito. Não continue alimentando, dando força ao diabo. Entende isso? E antes que você saia daqui, permita que Satanás roube a semente que está sendo jogada no seu coração nessa noite, para que você possa tomar decisões importantes. Eu quero só lembrar de você algumas coisas que tem na Bíblia. Por exemplo, eu ouvi isso, me edificou e quero terminar compartilhando com você. Enquanto isso, o pessoal do louvor pode vir à frente. Noé, irmãos, a Bíblia diz que Noé, depois que a arca parou, Noé ficou bêbado. A Bíblia diz que Abraão, em momentos com medo de morrer, Abraão mentiu. Jacó trapaceou, pegou a bênção que era do seu irmão. Miriam, irmã de Moisés, espalhou algumas fofocas. Arão, o outro irmão de Moisés, construiu, fabricou um ídolo, bezerro. Moisés, ele feriu a rocha quando Deus disse, fale. Gideão, quando foi convocado, ele duvidou. Davi, além de adulterar, matou o marido daquela mulher com quem ele adulterou. Sansão, desobediente aos pais. João, chamado de discípulo do amor, ele odiava os estrangeiros. Pedro negou Jesus. Paulo, como já falamos antes, perseguiu a igreja.
todos esses homens têm uma coisa em comum: todos são pecadores. Eu poderia continuar aqui uma lista ainda maior com outros personagens bíblicos, mas acredito que esta lista já é suficiente para que você entenda que estas pessoas desta lista cometeram pecados graves, gravíssimos. Porém, todas elas foram grandemente também usadas por Deus para fazerem coisas extraordinárias nessa terra. João, por exemplo, escreveu o Apocalipse, que nós temos tanto medo e receio. Cartas maravilhosas que ele deixou escritas no Novo Testamento. Sansão derrubou, matou filisteus. Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Gideão liderou a conquista. Moisés foi um instrumento para abrir o Mar Vermelho e libertar um povo gigantesco do Egito. Eles fizeram coisas extraordinárias nessa terra e todos eles eram pecadores. Por isso, ouça, Deus usa pecadores. Deus não usa apenas homens e mulheres santos, Deus usa pecadores. Pecadores arrependidos, pecadores que se colocam diante de Deus, mas Deus usa pecadores, em primeiro lugar, porque pecadores todos nós somos. A Bíblia diz que não há homem justo, não há um sequer. Todos são pecadores. Em segundo lugar, Deus usa pecadores porque enquanto Ele usa alguém que está disponível, mesmo sendo pecador, Deus vai transformando esta pessoa de acordo com a sua vontade. Em terceiro lugar, Deus usa pecadores porque quanto mais frágil for o instrumento, mais extraordinário vai ser a obra do Senhor. Todos nós somos pecadores, mas precisamos reconhecer isso e entregar essa nossa pequenez diante do Senhor, dizendo: apesar disso, Senhor, como diz Davi, não retire de mim o teu espírito e, por favor, usa a minha vida. Irmãos, tudo o que fazemos deve ser por Cristo. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Quando vivemos por Ele, temos propósitos. Devemos sempre tirar o centro de nós mesmos e colocar sempre Cristo no altar das nossas histórias. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Não tem nada a ver com você. É tudo por causa de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.